Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, e a gente começa, o princípio mesmo da matéria para ingressar na análise dessas provas de concurso de analista de tribunais. Antes de mais nada, eu queria indicar para vocês o meu manual de Direito Administrativo. Está na 8ª edição, você encontra ele no site da editora Juspodium, tá? Super atualizado, completo, é um livro muito didático, em que eu coloco sempre um quadro sinótico no final de cada capítulo, questões anotadas também no final dos capítulos, então questões de concurso, a jurisprudência mais recente. A ideia é realmente ter um livro que trabalha a matéria de forma aprofundada, porque cada vez mais se cobra assim nas provas de tribunais, e, ao mesmo tempo, que seja didático para facilitar o seu entendimento em relação a ele, tá? Então, esse livro é fundamental. Administrativo é uma matéria muito importante para quem quer ingressar aí nas carreiras de tribunais. Eu vou indicar para vocês também minha rede social, que é uma forma de comunicação que a gente tem. Então, @Matheus Carvalho Prof. É a forma como você me encontra no Instagram. E Professor Matheus Carvalho é o meu canal do YouTube e a fanpage no Facebook. Então, @Matheus Carvalho Prof. no Instagram, Professor Matheus Carvalho, canal do YouTube, fanpage no Facebook. Bacana? E vamos começar então, direito administrativo do princípio mesmo. Os princípios que regem a matéria são o nosso ponto inicial de conversa. E esses princípios caem muito nas provas. Muitas vezes caem questões de princípios, em outros casos caem questões que pressupõem que vocês têm conhecimento acerca dos princípios. Então, na verdade, entender esses princípios é entender o raciocínio da matéria de direito administrativo. Então, eu tenho essa dificuldade de explicar para vocês por que é tão importante, mesmo às vezes não caindo na prova diretamente. É porque você vai pegar o fio da meada. Você vai entender a lógica da minha matéria. Eu costumo dizer que direito não é justo, né? Justo é Deus. Que a justiça vai na igreja, reze porque Deus é justo. O direito não. O direito é lógico. A mesma lógica se aplica a todo mundo e, com isso, se garante a paz social. A lógica do direito administrativo se baseia em 2 pilares. O primeiro é o que diz supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse é o primeiro pilar que sustenta a minha lógica. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado estabelece que sempre que houver necessidade, o Estado pode restringir direitos individuais, desde que o faça para atender ao interesse público. A ideia é de que o interesse público é supremo e, se houver necessidade, o Estado pode limitar e condicionar direitos individuais na busca de atender a esse interesse público. Então, o que é a desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando o bem de um particular. Contratos com cláusulas exorbitantes, tudo isso decorre dessa supremacia. Mas tem limite. E o limite é o outro pilar. É a indisponibilidade do interesse público. Exatamente. A ideia é que o interesse público é indisponível e, por isso, o gestor ele não pode abrir mão desse interesse público para buscar interesses individuais. Então, ao mesmo tempo que o direito cria prerrogativas e vantagens ao Estado para que o Estado consiga alcançar o interesse público, ao mesmo tempo, ele estabelece limitações ao Estado. Limitações para evitar que o administrador abra mão do interesse público e corra atrás de interesses individuais. Essas limitações decorrem da indisponibilidade desse interesse público. E o direito administrativo, pessoal, se baseia nisso aqui. Nas prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Isso é o que nós vamos chamar de regime jurídico administrativo. E é o que a gente vai ver ao longo de todas as aulas que a gente vai ter aqui. É o raciocínio da nossa matéria, né? Então, servidores, têm prerrogativas? Claro, estabilidade, vantagens.
mas dependem de concurso, não podem acumular cargo nem emprego, tem que respeitar teto remuneratório, né? Contratos também tem cláusulas exorbitantes, garantias, mas dependem de licitação, tem que ter prazo determinado. Ou seja, ao longo de tudo que a gente vai conversar, a gente vai enxergar que o direito administrativo se baseia nas prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. As prerrogativas do Estado versus as limitações do Estado formam o que nós chamamos de regime jurídico administrativo. E aí, desses dois pilares, decorrem todos os outros princípios que a gente vai conversar. E olha, todos os princípios de direito administrativo decorrem da Constituição, tá? Alguns são princípios constitucionais expressos. Outros são princípios constitucionais implícitos, mas todos eles decorrem do texto constitucional. E para a gente começar, eu vou para o caput do artigo 37 e os 5 princípios expressos que todo mundo conhece. Então, a atuação administrativa deve respeitar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? O LIMP são 5 princípios expressos no caput do artigo 37 que todo mundo consegue se lembrar. Começa aí um por um, não anote tudo de uma vez, não. Legalidade. A primeira coisa que eu te peço, quando a gente fala de legalidade, é que você esqueça tudo de legalidade que você aprendeu até hoje. Por quê? Você aprendeu a legalidade com base no direito privado, com base no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, né? A gente chama isso de princípio da não contradição à lei. É um princípio aplicável aos particulares. O particular, ele atua dentro de uma autonomia da vontade, de uma autonomia privada. E dentro dessa autonomia da vontade, existe uma regra de que esse particular, ele pode atuar livremente, desde que ele não atue contrariamente à lei. Então, a ideia é de que tudo que não está juridicamente proibido presume-se permitido. O particular pode fazer tudo, desde que ele não contrarie a lei. Desde que esse particular não atue contra a lei, ele pode atuar livremente. Isso é legalidade, né? O particular é livre para atuar. Ele só não pode atuar se essa atuação for contrária ao texto da lei. Essa legalidade não se aplica ao direito administrativo. Aqui, a gente fala em princípio da subordinação à lei. Por que subordinação à lei? Porque diferente do particular, que pode atuar sempre que a lei não proíbe, o administrador público só atua quando a lei permite. Então, a atuação administrativa depende de permissivo legal. O particular não. Ele atua sempre que a lei não proíbe. O administrador público só atua quando a lei permite. Só existe atuação administrativa se houver lei permitindo essa atuação. Então, a legalidade no direito público, regulamentada no caput do artigo 37, é o princípio de subordinação à lei. O administrador público só pode atuar se houver permissivo legal. O administrador público só atua quando a lei permite essa atuação, ok? Além da legalidade, impessoalidade. Impessoalidade significa não discriminação. Então, sem medo de errar, em qualquer prova que lhe perguntem sobre impessoalidade, você tem na cabeça que a impessoalidade significa não discriminação. Por quê? Porque quando o administrador público atua, ele não pode discriminar a pessoa que vai ser atingida pelo ato. E quando eu falo que ele não pode discriminar, leia-se, nem para beneficiar e nem para prejudicar, tá? Então a ideia de não discriminação não é somente prejudicial, não. Ele não pode atuar de forma a beneficiar ou prejudicar pessoas específicas intencionalmente. Nomeie um servidor. Quem? Eu não sei. É o primeiro colocado no concurso. Contrate alguém aí. Quem é? Eu não sei. É o vencedor da licitação. Preste atenção.
que a atuação administrativa se pauta em critérios objetivos, em critérios não pessoais. No momento que o administrador público atua, ele não pode se preocupar em verificar quem é a pessoa que o ato vai atingir. Isso é impessoalidade, tá? A gente aprende que a justiça é cega, né? A administração também é cega. A administração, ela não enxerga e não se preocupa em saber quem é a pessoa que vai ser atingida pelo ato que ela pratica. Isso é o que a gente vai ter como critério de impessoalidade. É não discriminação. Inclusive, essa impessoalidade, ela ensejou, e aqui isso é interessante, ela ensejou a súmula vinculante número 13. A famosa súmula do nepotismo, que é corolário desse princípio da impessoalidade. Assim como a gente tem esse princípio da impessoalidade quando a gente trata de, por exemplo, concursos públicos e procedimentos licitatórios, a súmula vinculante número 13 é uma clara demonstração do princípio da impessoalidade. Ela é a súmula do nepotismo, né? Ela diz que ninguém pode nomear para exercer atividade sob a chefia imediata da autoridade nomeante, parente até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro. Vedadas, inclusive, as designações recíprocas, né? O que a gente chama de nepotismo cruzado. Eu nomeio a sua esposa para ser sua assessora, você nomeia a minha esposa para ser sua assessora. Isso também é vedado pela súmula. Então ela proíbe qualquer tipo de nepotismo, inclusive são vedadas as chamadas designações recíprocas quando a gente fala da súmula vinculante número 13. Vedação ao nepotismo é o princípio da impessoalidade. Eu estaria nomeando essa pessoa não para atender ao interesse público e à finalidade pública. Eu estaria nomeando essa pessoa para atender a um interesse familiar, né? A ideia é de que a impessoalidade, ela se traduz no princípio da finalidade também, que é um princípio implícito. Eu devo atuar buscando a finalidade pública e não buscando beneficiar pessoas específicas. Isso é impessoalidade. Então, também para prejudicar, né? Desapropria aquele terreno. Por quê? Porque eu tenho horror ao proprietário. Não pode. É porque há uma necessidade, utilidade pública na utilização daquele bem, não sei nem quem é o proprietário. Os critérios devem ser impessoais. Impessoalidade é isso, tá? Ela se vincula à ideia de isonomia e proíbe discriminações, negativas ou positivas. O Estado deve atuar para atender ao interesse público, não sendo relevante a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Beleza? A doutrina vem trazendo um segundo enfoque do princípio da impessoalidade. Então, impessoalidade é não discriminação, ninguém discute, mas também a impessoalidade deve ser enxergada sob a ótica do agente público. Exatamente. Quando a gente fala no princípio da impessoalidade, essa impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente, que diz o seguinte: quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Isso é impessoalidade. A atuação administrativa, ela não pode ser imputada à pessoa do agente. É a chamada teoria do órgão, né? Ou teoria da imputação. O ato praticado pelo agente deve ser imputado ao Estado. Isso é o segundo enfoque da impessoalidade. A impessoalidade sob a ótica do agente. Eu não posso imputar à pessoa do agente os atos praticados por ele. Quando o agente pratica o ato, na verdade quem está agindo ali é o Estado, por meio desse agente, tá? Nesse contexto, pessoal, a gente tem o 37, parágrafo 1º da Constituição, que eu quero que você tome bastante cuidado. É um que cai muito nas provas de vocês. O 37, parágrafo 1º, diz que é vedado que nas obras públicas, nas propagandas de obras e atividades, se faça a promoção pessoal do agente. Então, na propaganda de governo, não pode constar nome, símbolo, imagem, nada que possa gerar promoção pessoal do agente. Eu não posso executar uma obra e dizer, essa obra é um presente do prefeito fulano de tal para a comunidade, porque não é, né? A obra é uma execução do município, do poder público municipal, com dinheiro público, e não um presente do gestor, ok? Então, não se pode fazer constar nome, símbolo, imagem,
nada que gere promoção pessoal do agente, porque o ato do agente não pode ser imputado à pessoa dele. Ok? Já volto. Sai daí não. E aí, vamos lá? Então, além da legalidade e da impessoalidade, moralidade. Moralidade significa honestidade, tá? Boa-fé de conduta, não corrupção no trato com a coisa pública. Isso é o que nós vamos chamar de moralidade jurídica. A moralidade, ela se reflete nessa ideia de honestidade, de lealdade ao tratar com a coisa pública. Sempre tenha na cabeça a moralidade como honestidade, como boa-fé de conduta, como não corrupção, tá? O raciocínio é de que a moralidade abrange um conceito de honestidade. Não é a moral social, não pode de short curto para repartição, não. A moralidade que está sendo tratada aqui é a moralidade jurídica, é a ideia de probidade. Probidade e moralidade jurídica ficam similares nesse raciocínio, tá? Então, por exemplo, teve uma prova de concurso que dizia, a 8.112, ela prevê, não é para anotar não, só para você entender, ela prevê que se o servidor pratica uma conduta escandalosa na repartição, aplica-se a pena de demissão. Aí a questão dizia, determinado servidor foi encontrado na repartição fazendo sexo. Sexo é escandaloso? Digo, na repartição, né? Cada um faz sexo como quiser. Não me interessa, quer falar sobre isso? Não. Enfim, na repartição é uma conduta escandalosa, uma incontinência de conduta. Ele foi demitido e a demissão é decorrência do princípio da moralidade? Não. A moralidade aqui é a moralidade jurídica. É a honestidade, é a boa-fé de conduta, tá? É a não corrupção no trato com a coisa pública. Além da moralidade, também a lei regulamenta o princípio da publicidade. Eu digo a lei porque a gente hoje tem a lei de acesso às informações, né? A publicidade é princípio constitucional expresso no caput do artigo 37. É a transparência da atuação administrativa. A administração pública deve ser transparente ao exercer as suas atividades. Nenhum princípio é absoluto. Tenha isso na cabeça. As normas, princípios, elas se sujeitam a um grau de abstração maior e, por isso, sempre que uma conflitar com outra, vai ter uma ponderação de interesses. Os princípios não são absolutos, tá? O princípio da publicidade também não é. Então, a lei e a Constituição regulamentam que se admite a prática de atos sigilosos pela administração pública, desde que seja necessário a relevante interesse coletivo, a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. Então, por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada, se admite a prática de atos sigilosos. Então, o sigilo, ele é exceção. A gente deve enxergar o sigilo como exceção. A princípio, a atuação administrativa deve ser pública. Primeiro, porque essa publicidade, ela viabiliza o controle da sociedade sobre os atos da administração, né? Então, se o ato é sigiloso, a administração não permite que o cidadão tome conhecimento do ato. E se o cidadão não toma conhecimento do ato, ele não tem como controlar a atividade dessa gestão administrativa. Então, para que a sociedade como um todo, os cidadãos, possam controlar a atividade administrativa, existem meios de controle, né? Ações populares, representação ao Ministério Público. Então, para que esse controle possa ser feito, esse ato deve ser publicizado. Se o ato for sigiloso, esse controle se torna difícil, né? Se torna inviável, ou pelo menos muito mais difícil. Não é possível controlar o ato se eu sequer sei que o ato foi praticado. Então, a publicidade, de antemão, ela viabiliza o controle social da atuação administrativa. Mas não é só isso, não. A publicidade também, ela funciona como condição de eficácia dos atos administrativos que se dirigem aos cidadãos. Então, os atos que se dirigem aos cidadãos, eles só podem produzir efeitos
depois de efetivada a sua publicidade. Em outras palavras, o que eu estou lhe dizendo é que essa publicidade, ela raciocina para a gente a ideia de que o cidadão só passa a ser obrigado a cumprir o ato no momento que essa publicidade existe. Então, vamos lá. Um prefeito edita uma norma e diz o seguinte: nessa rua ninguém pode estacionar. Esse ato do prefeito é perfeito e válido. Mas para que esse ato comece a produzir efeitos, tem que vir uma plaquinha dizendo proibido estacionar. Porque enquanto não vier a plaquinha, que está dando publicidade a esse ato, você vai continuar estacionando. Esse ato vai ser perfeito e válido, mas ele ainda não estará apto a produzir efeitos. Então a ideia é de que a publicidade funciona como condição de eficácia dos atos. Se o ato se dirige à sociedade, a publicidade se torna a condição de eficácia desses atos, tá? Cuidado, quando você for estudar atos administrativos, isso vai ser importante. É um elemento acidental do ato, né? Condição, termo, encargo. Então, a publicidade é condição de eficácia. A prova vai dizer que o ato, a publicidade necessária é um elemento formativo do ato. Não é elemento formativo, é elemento acidental. É condição de eficácia desse ato, ok? Além da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, o princípio da eficiência, que não é originário da Constituição de 88, tá? O princípio da eficiência foi inserido pela emenda 19. Claro que eu não estou lhe dizendo que antes de 98 a administração deveria ser ineficiente. Não sou retardado. O que eu estou lhe dizendo é que a eficiência se torna um princípio constitucional expresso com a emenda 19, tá? Então, com a emenda 19 de 98, a eficiência se torna um princípio constitucional expresso. A ideia é de que essa atuação administrativa, ela tem que se pautar na busca pela eficiência. Hoje, se defende que a eficiência é uma norma de eficácia plena. Ela não depende de regulamentação infraconstitucional. Alguns doutrinadores diziam isso. Olha, a eficiência é um desabafo do Constituinte. Ela não tem como ser aplicada. Primeiro tem que haver uma regulamentação desse dispositivo constitucional para que se possa aplicar o princípio da eficiência. E eles colocam isso na prova objetiva para você errar, tá? A eficiência é uma norma de eficácia plena. Ela impõe a busca dessa atividade por todo agente público. Quando o agente público atua, não basta ele verificar se o ato é lícito, ele tem que verificar se esse ato vai ser eficiente. Ou seja, se com esse ato ele vai conseguir alcançar bons resultados. A eficiência se torna também elemento formativo do ato. Esse ato precisa conseguir alcançar resultados positivos. Então, isso é eficiência, tá? Além da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eficiência concretizada na atuação administrativa, o gestor, ele precisa atuar buscando eficiência na sua atuação. Além disso, a Constituição Federal ainda traz como princípio expresso, não mais no caput do artigo 37, mas no artigo 5º, inciso 54, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Seguinte, contraditório e ampla defesa, todo mundo sabe o que é, né? Que aprende aí em processo civil, é o direito de saber o que acontece no processo e o direito de se manifestar. Um não vive sem o outro. Não adianta eu saber o que está acontecendo se eu não puder me manifestar e vice-versa, né? Não adianta eu ter o direito de me manifestar se eu não sei o que está acontecendo no processo. Então a ideia é que a atuação administrativa deve respeitar o contraditório e a ampla defesa. O particular, ele tem direito de saber o que acontece no processo e ele tem direito de saber e de se manifestar sobre esses acontecimentos. A Constituição diz que serão respeitados o contraditório e a ampla defesa em processos judiciais e em processos administrativos. Então, os processos administrativos também precisam respeitar o contraditório e a ampla defesa, ok?
Quando você aprende em processo civil, nas ações judiciais, a ideia de contraditório e ampla defesa, você aprende que o contraditório abarca o direito à defesa prévia, abarca também o direito à defesa técnica, né, a defesa por advogado, e o direito ao duplo grau de jurisdição. Aqui no processo administrativo, minha pergunta é, a ampla defesa é assim tão ampla, abarcando o direito à defesa prévia, o direito à defesa técnica e ao duplo grau de julgamento? Vamos lá. Defesa prévia, sim, né? O particular, ele tem direito de se manifestar antes de ser proferida a decisão administrativa. A defesa não é meramente formal. Esse particular, ele tem que ter o direito de tentar formar o convencimento do administrador, né? Então, ele tem que se manifestar antes de o administrador decidir. Esse é o raciocínio. Em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, isso pode ser excepcionalizado. Então imagine que você estacionou o seu carro na frente de um hospital, a ambulância não consegue sair, vai morrer alguém. Adianta notificar você para depois rebocar o carro? Não. O Estado vai lá e reboca o carro. Depois ele abre vista ao contraditório. Então, nos casos de urgência, em que haja um efetivo risco ao interesse público, se admite o que nós chamamos de contraditório diferido. Então, o contraditório pode ser diferido, pode ser postergado. Em situações emergenciais, em que haja um risco ao interesse público, o Estado, ele pode, primeiro, garantir o interesse público, né, atuando, para depois abrir vista ao contraditório. Ele não abre mão do contraditório, mas ele pode postergar, diferir esse contraditório, tá? Além do direito à defesa prévia, nós temos o direito à defesa técnica, o direito ao advogado. O particular, num processo administrativo, tem direito a constituir advogado. Indiscutivelmente, caso ele queira, ele pode constituir um advogado e terá o direito a essa defesa técnica, mas ela não é obrigatória. E aí, é o que eu peço a vocês, na leitura da súmula vinculante número 5. A súmula vinculante número 5 diz que a ausência de defesa técnica por advogado não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Leia-se. A ausência de defesa técnica por vontade do particular não gera nulidade do processo disciplinar. Em outras palavras, o que eu estou lhe dizendo é que a administração não pode negar ao particular o direito de constituir advogado. Ela não pode fazer isso. A ausência de defesa técnica é possível desde que ela se dê por vontade do particular. Esse particular, ele tem o direito de constituir advogado, mas ele tem o direito de não constituir e se defender pessoalmente. Ele pode exercer o postulante dele na esfera administrativa sem a necessidade de advogado. Então, essa ausência de defesa técnica por vontade do particular não gera nulidade do processo administrativo, tá? Então, a súmula vinculante número 5 dispensa a obrigatoriedade de advogado, embora não retire o direito de defesa técnica dos interessados em processos administrativos. Beleza? Por fim, além do direito à defesa prévia e do direito à defesa técnica, duplo grau de julgamento. Jurisdição não, porque não há jurisdição na esfera administrativa, né? No Brasil a jurisdição é única. A questão é, existe o direito ao recurso na esfera administrativa? Existe. Inclusive, isso é chancelado pela súmula vinculante número 21. A súmula vinculante número 21, ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio para interposição de recurso administrativo. É inconstitucional exigir depósito prévio para interposição de recurso administrativo. E é inconstitucional porque é inerente à ampla defesa esse direito de recurso. Se eu restringo o acesso ao recurso por meio da exigência de garantia ou depósito, eu estou restringindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, por isso, eu não posso exigir caução, garantia, depósito para interposição de recurso administrativo, já
que o direito ao duplo grau de julgamento é inerente à ampla defesa no âmbito dos processos administrativos. Ok? Beleza. Eu quero falar de alguns princípios implícitos. No próximo bloco a gente faz isso, tá bom? Sai daí não. E aí, vamos lá? Então, eu queria falar de alguns princípios implícitos com vocês, não menos importantes, tá? Não há hierarquia entre os princípios da administração. Então, enxergue eles aí, todos no mesmo patamar. Sempre que houver conflito, terá que haver uma ponderação de interesses entre eles, caso a caso. Primeiro, como princípio implícito, eu queria ressaltar com vocês o princípio da autotutela. A autotutela está implícito na Constituição Federal e está expresso na súmula 473 do STF. É o poder de autocontrole da administração. Então, quando você pensar em autotutela, vai pensar que a administração tem o poder de controlar os atos que ela mesma pratica. Não é uma faculdade, né? Embora a gente fale no poder de controle, é um poder e é um dever. Então, verificada a ilegalidade de um ato, a administração pode anular esse ato, mas ela também deve anular esse ato. Então, são poderes, deveres da administração. Essa autotutela, ela é não uma faculdade, mas um poder-dever da administração pública. A súmula 473 regulamenta que a administração tem o poder de rever os seus próprios atos, anulando-os em caso de vício de ilegalidade e revogando-os por motivo de interesse público. Então, a autotutela incide sobre atos válidos, mas ela incide também sobre atos inválidos. Então, é possível anular os atos ilegais e é possível revogar os atos legais, lícitos, por motivo de mérito, por interesse público, por oportunidade e conveniência. Então, esse poder que a administração tem de controlar os seus próprios atos, atinge atos ilícitos e atinge atos lícitos legítimos, que podem ser revogados por não haver mais interesse público na manutenção desses atos. Então, trata-se de poder-dever da administração, essa garantia de autotutela. É uma garantia do cidadão também, de que a administração vai estar sempre controlando os atos praticados por ela. Ok? Beleza. Também eu queria falar do princípio da continuidade. A continuidade está regulamentada no artigo 6º da Lei 8987, de 95. Então, a Lei 8987, ela regulamenta o princípio da continuidade, que antigamente se falava em continuidade do serviço público, e hoje a gente fala em continuidade, porque abrange serviços públicos, mas abrange as atividades estatais como um todo, não somente os serviços, mas as atividades executadas pelo Estado devem ser contínuas, devem ser ininterruptas. Não se deve admitir a interrupção da atividade estatal. A atividade administrativa não pode e não deve ser interrompida. Isso é continuidade. É uma atuação administrativa que não admite interrupções, né? A questão é, o que eles vão te perguntar em prova? Duas perguntas vale a pena a gente anotar aqui, porque vão ser cobradas e você vai entender que tem que respondê-las. Minha primeira pergunta é, se a prestação de serviço tem que ser contínua, servidor público tem direito de greve? Sim ou não? Depende. Escreve aí. A minha primeira pergunta em relação à continuidade, a resposta depende. Quando eu digo que servidor público tem direito de greve, depende. Eu remeto vocês ao artigo 142 da Constituição Federal, que é o artigo que expressamente veda a greve e a sindicalização de servidores militares. Então, os militares, eles não podem sequer se organizar em sindicatos, quanto mais fazer greve. Então, tem umas verdadeiras associações que são sindicatos mesmo, né? Mas sindicato não pode. Eles não podem se organizar em sindicatos e eles não podem fazer greve. A ideia é de que os militares não têm direito de greve e não têm direito de sindicalização. Em relação aos servidores públicos militares, a Constituição é expressa. O STF, fazendo uma interpretação ampliativa desse dispositivo, disse o seguinte, olha, a vedação constitucional
tem como intuito resguardar a segurança pública. Então, fazendo uma interpretação sistemática, os policiais civis também não têm direito de greve, tá? Então, hoje, para fins de prova, apesar da decisão do STF ser bem questionável, para fins de prova, a regra é: militares não têm direito de greve e policiais civis também não. Os militares não têm por expressa vedação constitucional e os policiais civis não têm, dada a interpretação extensiva dada pelo STF a esse dispositivo. Então, policiais civis também não têm direito de greve, tá? Os demais servidores públicos civis têm direito de greve. O artigo 37, inciso 7º da Constituição, regulamenta que os servidores públicos, e ela está se referindo aos servidores públicos civis, têm direito de greve, que será exercido nos termos e condições definidos em lei específica. Então, servidor público tem direito de greve a ser exercido nos termos de lei específica. Primeiro, cuidado com a pegadinha de prova objetiva, que vale dizer que o servidor público tem direito de greve, que será exercido nos termos de lei complementar. Não marque isso não. Lei específica é lei ordinária, tá? Então, quando a Constituição fala em lei específica, ela está se referindo à lei ordinária mesmo. O servidor público tem direito de greve, que será exercido nos termos de lei específica, ordinária, tá? A questão é, não há lei específica para regulamentar o direito de greve dos servidores. Diante da ausência de lei específica, como fica esse direito de greve? Vamos lá. Primeiro, é importante entender que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, que o servidor público tem direito de greve e ninguém discute. Está expresso na Constituição. Mas o exercício desse direito fica limitado à edição de uma lei que o regulamente. Então ele tem direito de greve, mas ele não tem como exercer o direito de greve enquanto não vier uma lei regulamentar o direito de greve desse servidor, tá? Não havendo greve, não havendo lei, a princípio o servidor público teria o direito, mas não teria como exercer esse direito. O STF, em algumas ações de mandados de injunção, determinou que enquanto não vier uma lei específica a regulamentar o direito de greve do servidor, o servidor público vai fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve, a 7783, que é a lei que regulamenta a greve dos empregados em geral. Ela prevê percentuais para serviços inadiáveis. Então, essa Lei Geral de Greve, ela vai se aplicar aos servidores públicos até que venha uma lei específica a regulamentar o direito dos servidores. Enquanto não vier a lei específica, a greve do servidor será regulamentada nos moldes da Lei Geral de Greve, tá? Duas perguntas nascem e já tem resposta. Primeira, servidor em estágio probatório tem direito de greve? Digo, pode exercer o direito de greve? Porque que ele tem direito de greve ninguém discute, tá? O servidor em estágio probatório tem como exercer o seu direito de greve? Tem. O estágio probatório não impede o exercício do direito de greve por esse servidor. Então, mesmo que ele esteja no estágio probatório, respeitando as normas da Lei Geral de Greve, ele pode exercer o direito de greve dele, sim, regularmente. Segunda pergunta. E o direito de greve gera o direito à remuneração pelo dia parado? Ou seja, considerando que a greve é lícita, aquele dia em que o servidor não prestou o serviço, pode ser computado para fins de remuneração? A regra é de que não. Ou seja, a remuneração tem caráter contraprestacional. Se ele não presta o serviço, ele não tem como receber a contraprestação pela prestação do serviço, tá? Então, a princípio, ele não tem direito à remuneração pelos dias parados. Claro, pode haver compensação de horários posterior, mas, a princípio, o dia parado não gera direito à remuneração, salvo se a greve decorrer de uma conduta ilícita da administração pública. A jurisprudência do STF, que vem caindo em prova, diz que o servidor público não tem direito à remuneração pelos dias parados, a não ser que a greve decorra de uma conduta ilícita
da administração. Nesses casos, se a greve decorrer de uma conduta ilícita, como, por exemplo, não pagamento de salários, ele terá direito à remuneração pelos dias parados, tá? Ainda que ele não tenha prestado o serviço, ele terá direito à remuneração pelo dia parado. Bacana? Ótimo. Minha segunda pergunta em relação à continuidade. Eu disse que a atividade administrativa deve ser contínua. Então, greve, a gente já conversou. Segunda pergunta é, pode cortar a energia elétrica de quem não paga? Pode. O artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei 8987 de 95, estabelece que não viola o princípio da continuidade. Então, não se configura descontinuidade e, portanto, não viola o princípio da continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica e também não viola a continuidade a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Então, não viola a continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica ou por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que se avise antes. A interrupção por ordem técnica ninguém discute, né? Caiu um poste, vai ficar sem energia elétrica, ou vai modernizar a rede de esgoto em determinado bairro, avisa que de tal hora a tal hora vai ficar sem fornecimento de água naquele local. Ou seja, é plenamente viável, ordem técnica, questões que fogem ao direito, né? A interrupção por inadimplemento, apesar do dissenso doutrinário, é possível nos termos da lei. A lei diz que é possível a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que se avise antes e desde que sejam resguardados os interesses da coletividade. Ou seja, essa interrupção não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Se você não paga energia elétrica, pode cortar? Pode. E se um hospital não paga energia elétrica, não pode cortar. Vai ter que manter a prestação do serviço. Além disso, eu quero que você anote 2 detalhes. Prova objetiva, você não vai errar. Primeiro detalhe, o inadimplemento tem que ser atual. Então, o sujeito deveu o mês de março de energia elétrica, pagou abril, maio, junho, em agosto descobriu, interrompeu por causa do não pagamento de março, avisou antes, não importa. Não pode haver interrupção por inadimplemento pretérito. O inadimplemento tem que ser atual. Segundo, a interrupção do serviço, isso foi alterado em 2020, ela não pode acontecer nem sexta, nem sábado, nem domingo, nem feriado e nem véspera de feriado, tá? Então, primeiro, o inadimplemento tem que ser atual. Segundo, não pode haver a interrupção sexta, sábado e domingo, feriado ou véspera de feriado, ok? Com isso entendido, a última coisa que eu quero conversar com vocês é o princípio da razoabilidade. Razoabilidade é um princípio que limita muito a atuação administrativa, principalmente quando a gente pensa em atos discricionários, tá? A proporcionalidade para a doutrina majoritária, ela é inerente ao princípio da razoabilidade, tá? Então a ideia é de que a razoabilidade seria o princípio e a proporcionalidade inerente a ele. Razoabilidade é a aceitabilidade social da conduta. Todas as vezes que o gestor público tiver uma margem de escolha nos limites da lei, que é o que a gente vai chamar de discricionariedade ao longo das aulas, né? Essa margem de escolha, essa margem de discricionariedade deverá ser escolhida dentro de padrões razoáveis, dentro de padrões em que haja uma aceitabilidade social. Ou seja, a ideia é de que a sociedade vai olhar e dizer, esse é o entendimento, é o padrão que o homem médio, né, utilizaria. O raciocínio da proporcionalidade é muito similar. A proporcionalidade é a adequação entre fins e meios. Então, quando você pensa em proporcionalidade, você tem que verificar se a consequência do ato é proporcional e adequada ao motivo que justificou ele. Então, por exemplo, quando você pensa em penalidade, a penalidade, ela não pode ser nem mais intensa, nem menos intensa do que o necessário a punir determinada infração praticada. Então, a proporcionalidade, ela é essa adequação, essa proporção
entre os fins que o ato busca atingir e os meios, o motivo e os meios que deram ensejo à prática desse ato, ok? Pessoal, a ideia não era esgotar os princípios, mas trabalhar aqueles mais importantes, e agora a gente parte para resolver algumas questões do tema, tá bom? Sai daí não que eu já volto. E aí, pessoal, vamos lá? Resolver algumas questões acerca de princípios da administração pública. Vem comigo. Questão 1. Acerca do princípio da segurança jurídica, assinale a opção correta. A segurança das relações jurídicas, também um princípio implícito na Constituição Federal. A. Expresso na Lei 9784 de 99, né, no artigo 2º dessa lei. Em relação às situações jurídicas que se prolonguem no tempo, não há vedação à retroatividade de nova interpretação normativa adotada pela administração? Claro que há. É o artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 da Lei 9784 de 99. Esse artigo diz que a nova interpretação da norma jurídica não pode retroagir para violar direitos de terceiros, tá? Então tá falsa a letra A. Não pode haver essa retroação violando o direito de terceiros, pode considerar falsa. B, a garantia do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo relaciona-se à segurança jurídica. Perfeito, relaciona-se mesmo. A ideia é justamente de que, se eu consigo me resguardar, podendo exercer o meu direito de contraditório, eu me sinto mais seguro no bojo de um processo administrativo, consectário da segurança das relações jurídicas. C, conforme a teoria do agente de fato, o servidor público cuja investidura haja se dado em situação de ilegalidade, será mantido no cargo após o decurso de prazo considerado razoável. Nunca. Por mais de boa fé que você esteja, se você é servidor público e assumir um cargo sem concurso, por exemplo, não tem como tornar lícita essa situação. Agora, o agente de fato faz com que os atos que você tenha praticado em relação a terceiros, eles mantenham seus efeitos. Então, naquele tempo que você era servidor lá, obtinha aparência de servidor, você expediu uma certidão negativa de débito para mim. Ela vai continuar valendo. Isso é segurança jurídica, né? A teoria da aparência. Para mim, aquele ato tem aparência de realidade e o direito vai manter ele para mim, alguns efeitos dele. D, a vedação ao comportamento contraditório estende-se à administração pública, o que a impede de praticar atos que sejam contrários a posicionamentos por ela assumidos ou que desconstituam situações aperfeiçoadas em razão da sua omissão ou falta de atuação imediata. Pessoal, está errado isso aqui. A ideia é... Você não pode considerar que a vedação ao comportamento contraditório impede a administração que atue contrariamente àquilo que ela entendia anteriormente, né? Ela pode ter uma nova interpretação, só não pode retroagir nessa nova interpretação. O prazo decadencial de 5 anos para que a administração anule atos eivados de vício atenta contra a segurança jurídica e a legalidade, ao admitir que atos nulos continuem a produzir efeitos, ainda que comprovada a má-fé daquele que o praticou ou daquele que seja destinatário beneficiário. Não. No caso de má-fé, não se aplica o prazo decadencial, né? O raciocínio é de que essa má-fé do agente, ela quebra o prazo de decadência. Só haverá a decadência de 5 anos se houver a boa-fé do beneficiário. Tá falsa a letra E, tá? E resguarda a segurança jurídica. 2. A Secretaria Estadual de Trabalho, em conjunto com a de Cultura, atentas à atual crise de emprego e aproveitando o sucesso dos programas culinários, com escopo de fomentar a qualificação profissional de cozinheiros regionais, organizou um curso de especialização em comidas típicas do Piauí. Inicialmente, o edital do curso previu que apenas cozinheiros com experiência poderiam se inscrever. Posteriormente, ao verificarem a baixa procura e a existência de grande quantidade de profissionais sem experiência comprovada,
As secretarias estaduais envolvidas revogaram o edital e publicaram um novo, permitindo a inscrição de qualquer cozinheiro, independentemente de experiência. O princípio administrativo implícito que viabilizou a alteração do edital, permitindo a revisão de mérito de ato administrativo anterior, por motivo de oportunidade e conveniência, é o princípio da autotutela, né? A autotutela é que justifica a administração rever os seus próprios atos, ainda que válidos. A administração pode rever atos válidos e ela pode rever os atos inválidos. Então, em se tratando de um ato válido, esse ato pode ser revisto e revogado por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência. Em se tratando de ato inválido, a revisão do ato ensejará a anulação do ato inválido, né? O vício de ilegalidade enseja a anulação do ato. A situação de mérito, de interesse público, enseja a revogação. No caso aqui, o ato era válido e se reviu o ato com base em critérios de oportunidade e conveniência para a revogação e modificação desse ato. Tranquilo? Letra A. Pode marcar aí a autotutela. Tá certo? Vamos lá. Questão 3. Sobre os princípios constitucionais da administração pública, não é correto afirmar que, então, para a gente marcar a errada. A. O princípio da moralidade está ligado à ideia de probidade administrativa, decoro, boa-fé. Isso está correto. Não marque, né? A gente vai marcar a errada. Então, moralidade é probidade. A gente já falou que é o chamado raciocínio acerca de moralidade jurídica, né? Honestidade, boa-fé de conduta, não corrupção. É decoro, boa-fé, probidade, que está vinculado à ideia de moralidade. Não é a moral social, é a moral jurídica. Está certa a letra A, já pode marcar. B. Não é correto afirmar que o princípio da impessoalidade também é conhecido como o princípio da finalidade. É correto, eu disse isso para vocês nas aulas teóricas, né? A impessoalidade, ela também pode ser enxergada como o princípio da finalidade. Por quê? Porque deve-se priorizar, na prática dos atos, a finalidade pública e não o atendimento a pessoas específicas. As pessoas não são relevantes. O que importa é buscar atender a finalidade pública, a finalidade de beneficiar a toda a sociedade. Eu não posso pautar a minha conduta em pessoas, mas sim na finalidade estatal. Está certa a letra B, não marque não. C. O princípio da publicidade apresenta dupla acepção. Exigência de publicação dos atos administrativos em órgão oficial, como requisito de eficácia, e exigência de transparência da atuação administrativa. Perfeito. Primeiro, é você enxergar a publicidade como uma atividade que garante a eficácia dos atos. Segundo, é você enxergar a publicidade como garantia de transparência, né? A publicidade é transparência, é permitir que a sociedade tome conhecimento dos atos. Está certa a letra C. D. O princípio da impessoalidade tem por objetivo assegurar que os serviços públicos sejam prestados com adequação às necessidades da sociedade. Isso não é o princípio da impessoalidade. Isso aqui é o princípio da eficiência, né? É prestar o serviço buscando atender a necessidade, o melhor objetivo possível. Está falsa a letra D, tá? Então ele mistura princípios aqui, nada feito. E o princípio da legalidade traduz a ideia de que a administração pública somente tem possibilidade de atuar quando exista lei que a determine ou que a autorize. Isso, a gente chamou isso de princípio de subordinação à lei, né? É a legalidade como princípio de subordinação à lei. Não é simplesmente não contradição à lei, é subordinação ao texto legal. Tá certa a letra E. Vamos para a questão 4? Vamos lá. Acerca dos princípios informativos do direito administrativo, assinale a opção correta. A. A previsibilidade no emprego do poder
por instituições e órgãos previamente estabelecidos, não decorre do princípio da segurança jurídica. Decorre. Não marque a letra A, não. A segurança jurídica se baseia justamente nessa previsibilidade. Eu não corro o risco de acontecer algo imprevisível, né? Segurança é previsibilidade. Eu já tenho uma noção daquilo que pode acontecer e eu não quero ser surpreendido negativamente. Tá falso a letra A. B, pelo princípio da motivação, é possível a chamada motivação aliunde, ou seja, a mera referência no ato, a sua concordância com anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, como forma de suprimento da motivação do ato. Nós falamos isso, tá certinho. Né? Eu falei, inclusive, do artigo 50, parágrafo 1º, da Lei 9784 de 99, tornando lícita a motivação aliunde ou motivação per relacionem. Então, no ato, você se refere ao ato anterior. Estou praticando esse ato pelos motivos apresentados no parecer tal. Isso é plenamente lícito e atende ao princípio da motivação. Pode marcar a letra B. C, o princípio da ampla defesa e do contraditório tem sua aplicação no âmbito administrativo limitada aos processos administrativos punitivos. Não se limita aos punitivos. Na verdade, qualquer processo administrativo que possa interferir na esfera jurídica de um particular deve respeitar esse prévio contraditório, né? Tá falsa a letra C. D, a publicidade é elemento formativo do ato administrativo, uma vez que sem ela, o ato não chega a se formar e por isso não pode gerar efeitos. Isso aqui, eu até falei que essa é uma pegadinha muito comum. Não é um elemento formativo. A publicidade é a condição de eficácia. Então, o ato se forma mesmo sem publicidade. Né? Eu falei, o prefeito adita uma norma e diz não estacione. É um ato formado, perfeito e válido, no exercício da polícia municipal. Agora, a publicidade, né, a plaquinha dizendo não estacione, se torna uma condição de eficácia desse ato. O ato se forma, mas não tem eficácia porque depende da publicidade. Está falsa a letra D. A publicidade não é elemento formativo. A violação ao princípio da finalidade não gera o chamado abuso de poder, que é aplicado nos casos em que o ato administrativo é praticado por agente incompetente. Não. O abuso de poder pode se dar também na violação da finalidade. Ou seja, aquele exemplo que eu disse, desapropriou um terreno porque tem raiva do proprietário. Isso é abuso de poder, né? Desvio de poder, desvio de finalidade. Questão 5, vamos lá. Sobre os princípios da administração pública, é correto afirmar que a aplicação do princípio da supremacia do interesse público se legitima quando utilizado como instrumento para o alcance dos interesses coletivos, o que inclui a satisfação de interesses e conveniências próprias do aparelho estatal e dos agentes públicos. Claro que não. Quando eu falo de conveniência e oportunidade, eu estou falando aquilo que é mais conveniente e oportuno ao interesse da coletividade, e não aos servidores públicos e aos órgãos. B, o princípio da legalidade estabelece que a validade e a eficácia da atividade administrativa ficam condicionadas à observância da norma legal. Isso significa dizer que ao administrador, diante de um caso concreto, é vedado o exercício de atuação discricionária, ainda que vise atender à finalidade legal. Claro que não é vedada a atuação discricionária. A discricionariedade decorre da lei, então respeita a legalidade. C, o dever de publicidade dos atos e programas dos órgãos públicos de forma desvinculada da pessoa dos administradores, limitando-se ao caráter educativo, informativo ou de orientação social, se configura no princípio da impessoalidade. Perfeito. É o 37, parágrafo 1º da Constituição que a gente já falou, né? D, os bens, direitos e interesses da administração pública, ao ser confiados aos agentes políticos eleitos pelo povo, poderão ser livremente alienados ou renunciados? Claro que não. Indisponibilidade do interesse público é um dos pilares que sustenta a nossa matéria e o administrador público não pode abrir mão, dispor do interesse público. E o princípio da eficiência deve ser aplicado com cautela, especialmente na hipótese de redução de despesas com o pessoal, pois a redução de cargos comissionados e funções gratificadas
Contribui para o atravancamento da máquina administrativa? Não necessariamente, tá? Eu não gosto dessa fase final aqui, porque, na verdade, eu posso reduzir gastos com cargos em comissão e funções de confiança sem gerar perda de eficiência, tá certo? Então, ficamos com a letra C nessa questão 5 e a gente fecha as nossas questões. Tá bom, pessoal? Valeu!